Olá, tudo bem? Se você tivesse ouvindo muitos comentários das pessoas nas ruas ou na própria mídia sobre alguém que estivesse perto da sua cidade, e essa pessoa estivesse fazendo milagres, fazendo curas e uma série de outros milagres que as pessoas estão assim abismadas de ver as coisas que essa pessoa está fazendo. Você teria curiosidade de conhecer, de ir aonde essa pessoa estaria fazendo essas coisas? Quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 6, Jesus já está há um certo tempo fazendo o seu ministério. Ele já curou algumas pessoas, expulsou o demônio de outras, fez alguns milagres que as pessoas estão curiosas em saber quem realmente é essa pessoa, né, que muitos estão criticando, outros estão elogiando. Em João capítulo 6 é o famoso milagre da multiplicação dos pães. Muita gente, mais de 5.000 homens, fora mulheres, jovens e crianças, se aproximam de Jesus para conhecê-lo, para ouvi-lo, para até mesmo poder ver, quem sabe, um milagre ou outro do qual estão sendo comentados. João capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então uma grande multidão se aproxima de Jesus. O versículo 10 vai falar que tinha aproximadamente 5.000 homens. E essas pessoas estão querendo não só ver os sinais que Jesus fazia, mas também ouvi-lo. Então Jesus começa a falar o que ele sempre falava, começa a falar do reino de Deus para essas pessoas. E Jesus passa um longo período falando, pregando sobre o reino de Deus para aquelas pessoas. E no final do dia, no final da sua mensagem, as pessoas precisam ir embora. E aí, de repente, Jesus sabe que muitas daquelas pessoas teriam que andar um longo trajeto até chegar em suas casas. E aí, para alimentar aquelas pessoas, Jesus então faz o famoso milagre da multiplicação dos pães. Com alguns pães e alguns peixes, Jesus alimenta 15.000 pessoas, porque tinha 5.000 homens, mais mulheres e jovens e crianças. E aquelas pessoas agora não só estavam ouvindo os milagres de Jesus, mas estavam vendo com seus próprios olhos. Elas viram Jesus pegar e alimentar aquele grupo enorme, aquela multidão, com apenas pães e peixes que eles tinham arrecadado ali. E de repente, versículo 14, do capítulo 6 ainda de João diz: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Capítulo 14, as pessoas estão admiradas com esse milagre da multiplicação dos pães e começam a reconhecer Jesus como o profeta que foi prometido no Velho Testamento que viria ao mundo. E mais do que isso, no versículo 15, o versículo 15 fala: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, Jesus se retirou dali. O versículo 15 fala que aquelas pessoas reconheceram Jesus como um grande profeta. E mais do que isso, quiseram fazer de Jesus rei. Parece que aqui
parece que aqui no versículo 15, então, Jesus conseguiu alcançar o seu objetivo, não é? Ele veio ao mundo para estabelecer o seu reino. E agora as pessoas querem fazê-lo rei. Querem fazer de Jesus o seu rei. Como que você se sentiria se você vem no mundo para estabelecer um reino e as pessoas então querem fazer de você um rei? Parece que Jesus tinha alcançado o seu objetivo, correto? Porém, o versículo 15 diz, Jesus, retirou-se daquele local e foi para um monte, se isolou daquelas pessoas. Jesus não aceitou ser proclamado rei por aquela multidão. Como assim? Afinal de contas, Jesus não veio para ser proclamado rei? Jesus não veio para estabelecer o seu reino? Como que ele não estava aceitando ser proclamado rei por aquela multidão? Qual era o propósito de Jesus agora se retirar da multidão e se isolar num monte? Por quê? O que levava Jesus a não querer ser proclamado rei por aquelas pessoas? Mais tarde, no versículo 26, Jesus fala para a multidão que procura Jesus mais uma vez. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam procurando Jesus para proclamá-lo rei. Mas que tipo de rei que eles queriam que Jesus fosse? Um rei material, um rei político, um rei físico. Eles não estavam reconhecendo Jesus como Deus. Eles não estavam reconhecendo Jesus que veio para estabelecer um reino espiritual. Eles queriam alguém que iria solucionar os seus problemas políticos. Talvez eles estavam pensando, se Jesus consegue multiplicar pães e peixes, talvez ele também consegue multiplicar espadas, lanças, escudos, carros de guerra. Talvez Jesus consegue montar um exército mais poderoso do que o exército de Roma, tirar o imperador do poder e agora ele vai sentar no trono de Roma e os judeus iriam reinar sobre tudo o que era o Império Romano. Mas Jesus não veio para estabelecer esse tipo de reino. Jesus não veio para estabelecer um rei ou um reino que solucionasse os problemas políticos e sociais. Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Jesus veio para solucionar o maior problema da humanidade, que é o pecado. Jesus não veio para solucionar um problema local e particular dos judeus. Jesus veio para solucionar o seu problema, o meu problema, que é a multidão caminhando para o inferno, a multidão morta em seus pecados. Jesus veio para morrer na cruz, para lavar os nossos pecados com o seu próprio sangue, estabelecer um reino espiritual. Porém, esse reino, esse rei, a multidão não queria. Tanto que, mais para frente, versículo 66, no mesmo capítulo 6 de João, mais para frente, a multidão começa a abandoná-lo, começam a deixar Jesus. Primeiro, no versículo 60, eles dizem, ao ouvirem o discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos disseram, dura essas palavras, quem a pode suportar? E finalmente, no versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aquela multidão de mais de 15 mil pessoas começou a abandonar Jesus,
Por quê? Porque eles não queriam que Jesus estabelecesse um reino espiritual. Eles queriam que Jesus fosse um rei físico, um rei que solucionasse os problemas políticos e sociais do povo. Jesus não veio para isso. Mais tarde, essa mesma multidão vai gritar: crucifica-o, crucifica-o. Incrível como nós, seres humanos, ao mesmo tempo queremos fazer de uma pessoa rei e um tempo depois gritamos: mate-o. Será que você e eu entendemos quem é Jesus? Ou você e eu reconhecemos Jesus como rei? Mas que tipo de rei? O problema é que muitas vezes nós queremos Jesus para solucionar os nossos problemas imediatos. Problema de dinheiro, problema de saúde, problema de desemprego, problemas sociais. E Jesus tem poder, como ele teve para multiplicar aqueles pães, matar a fome das pessoas. Jesus tem poder para solucionar esses nossos problemas. E ele tem interesse em solucioná-los. Porém, Jesus quer muito mais do que isso. Ele não quer solucionar os nossos problemas pura e simplesmente sociais. Ele quer que você tenha uma vida mudada, transformada pelo Espírito Santo. Quem é Jesus para você? É alguém que simplesmente soluciona os seus problemas terrenos, materiais? Ou alguém que você quer se relacionar dia a dia, num relacionamento espiritual? Quando a multidão começou a ir embora, 15 mil pessoas começaram a abandonar Jesus. Qual foi a reação de Jesus? Talvez você e eu teríamos falado: peraí pessoal, volta, volta, volta. Eu estava brincando, não posso perdê-los. Porém, olhando para o versículo 67, depois da multidão abandonar Jesus, ficaram apenas os 12 apóstolos. E Jesus vira para os 12 no versículo 67 e pergunta: vocês também não querem ir embora? Versículo 68. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro respondeu para Jesus: Senhor, o Senhor está falando para nós irmos também? E Jesus estava falando: sim, Jesus preferia que as pessoas não o seguissem do que seguisse Jesus pelo motivo errado. Jesus preferia que as pessoas não fossem discípulos de Jesus do que fossem discípulos do Jesus que só soluciona problemas materiais. Jesus desafia os 12 apóstolos a saírem também, a irem embora. Porém, Pedro dá a resposta certa. Ele fala: Senhor, para quem iremos? Somente o Senhor pode nos dar a vida eterna. Por que você está seguindo a Jesus? Porque você quer a vida eterna? Você quer um relacionamento que já começa nessa vida terrestre com Jesus e perdura para a vida eterna? Ou você está seguindo Jesus apenas por os seus problemas materiais? Cuidado! Jesus prefere que as pessoas não o sigam do que o sigam com um motivo errado. Ou você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem poder e desejo de te ajudar materialmente, fisicamente, emocionalmente e principalmente quer se relacionar com você nessa terra e na vida eterna. Ou se você só tem interesse limitado a este mundo, talvez Jesus não é a melhor solução. Eu convido a você a rever quem é Jesus para você, qual é o motivo que te leva a ser um discípulo, uma discípula de Jesus, porque você o ama e quer fazer dele o seu Senhor e Salvador, ou você está esperando que Jesus seja um rei material,
que solucione os seus problemas físicos e simplesmente isso. Que o Senhor te abençoe, para que você cada vez mais tenha um relacionamento verdadeiro com a pessoa maravilhosa de Jesus, o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém?